O Grande Conflito. Versão original. Ellen White. Capítulo 21. Uma advertência rejeitada. Ao pregarem a doutrina do segundo advento, William Miller e seus associados haviam trabalhado com o único propósito de despertar os homens a fim de que se preparassem para o juízo. Eles haviam procurado abrir os olhos dos professos religiosos para a verdadeira esperança da Igreja e a necessidade de mais profunda experiência cristã. Também trabalhavam visando a despertar os inconversos para a imposição de um arrependimento imediato e conversão a Deus. Abre aspas. Não tentavam converter os homens a uma seita ou um partido religioso. Por conseguinte, labutaram entre todos os partidos e seitas, sem intervir em sua organização ou disciplina. Fecha aspas. Miller disse, abre aspas, em todos os meus trabalhos, nunca tive o desejo ou o pensamento de estabelecer qualquer interesse separado daquele das denominações existentes, ou de beneficiar uma em detrimento de outra. Pensava em favorecer a todas, supondo que todos os cristãos se regozijariam na perspectiva da vinda de Cristo, e que aqueles que não viam as coisas como eu as via, haveriam não de amar menos os que aceitassem essa doutrina. Não achei que houvesse necessidade de fazer reuniões separadas. Meu maior desejo era converter almas a Deus, notificar o mundo acerca do juízo vindouro e converter meus semelhantes a fazer o preparo de coração, que os capacitaria a se encontrar em paz com o seu Deus. A grande maioria dos que se converteram mediante meus trabalhos uniram-se às várias igrejas existentes. Fecha aspas. Como sua obra tendia a reedificar as igrejas, foi por algum tempo vista com favor. Mas como os ministros e líderes religiosos se decidissem contra a doutrina do advento e desejassem abafar toda a agitação sobre o assunto, eles não apenas se opuseram a ela do púlpito, como também negaram a seus membros o privilégio de assistirem às pregações sobre o segundo advento, ou mesmo de falar de tal esperança nas reuniões da igreja. Assim, os crentes viram-se numa situação de grande tribulação e perplexidade. Amavam suas igrejas e recusavam-se a separar-se delas. Mas, como vissem o testemunho da palavra de Deus posto de lado e negado seu direito de investigar as profecias, sentiram que a sua lealdade a Deus não permitia que se submetessem. Os que buscavam barrar o testemunho da palavra de Deus não podiam ser vistos como fazendo parte da Igreja de Cristo, coluna e base da verdade. Conseguintemente, sentiram-se justificados em romper seu vínculo com elas. No verão de 1844, cerca de 50.000 membros saíram de suas igrejas. Nessa ocasião, uma notável mudança foi observada na maioria das igrejas dos Estados Unidos. Por muitos anos vinham sendo notada uma gradual, porém invariável, conformidade com as práticas e costumes mundanos, e um correspondente declínio da autenticidade da vida espiritual. Mas naquele ano surgiram evidências de uma repentina e acentuada decadência em quase todas as igrejas do país.
conquanto ninguém fosse capaz de apontar a causa. O próprio fato era amplamente comentado e notado, tanto pela imprensa quanto pelo púlpito. Numa reunião do presbítero da Filadélfia, o Sr. Barnes, autor de um comentário muito utilizado e pastor de uma das principais igrejas daquela cidade, declarou que estava no ministério fazia 20 anos e nunca, até a última comunhão, havia ele administrado a ordenância sem receber um número maior ou menor de conversos. Mas agora não há despertamentos nem conversões, nem aparente crescimento na graça dos professos cristãos, e ninguém vinha ao seu gabinete de trabalho para conversar sobre salvação de suas almas. Com o incremento dos negócios e as brilhantes perspectivas do comércio e da indústria, está havendo um aumento da inclinação para o mundanismo. Isso ocorre em todas as denominações. No mês de fevereiro do mesmo ano, o professor Finney, do Colégio Oberlin, disse, abre aspas, temos tido os fatos diante de nós, de que, em geral, as igrejas protestantes de nosso país estão apáticas, quer hostis, a quase todas as reformas morais da época. Há certas exceções, todavia, não suficientes para que a situação deixe de ser generalizada. Temos também outro fato corroborante a isso: a quase universal ausência de influência reavivadora nas igrejas. A apatia espiritual invade quase tudo e é terrivelmente profunda. Assim, testifica a imprensa religiosa de todo o país. A grande extensão, os membros das igrejas estão se tornando amantes da moda, dando as mãos aos ímpios em comemoração de prazer, danças e festividades, etc. Mas não precisamos alongarmos sobre este penoso assunto. É suficiente saber que as evidências se acumulam e caem pesadamente sobre nós, para mostrar que as igrejas em geral estão se tornando tristemente degeneradas. Elas se afastaram muito do Senhor e Ele se apartou delas. Fecha aspas. E um dos pastores dos Religious Telescope testificou, abre aspas, nunca testemunhamos tal declínio religioso como no presente. Verdadeiramente, a igreja deveria despertar e buscar a causa daquilo que está afligindo. Pois cada um que ama a Sião precisa fazer isso. Quando nos lembramos de quão poucos e ocasionais casos de verdadeira conversão existem e da quase incomparável impenitência e dureza dos pecadores, exclamamos quase que involuntariamente: esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Ou está fechada a porta da misericórdia? Fecha aspas. Tal condição nunca existe na igreja sem uma causa. As trevas espirituais que se abatem sobre as nações, igrejas e indivíduos são devidas, não a uma arbitrária retirada dos socorros da divina graça, por parte de Deus, mas à negligência ou rejeição da luz divina por parte dos homens. Um exemplo impressionante desta verdade é apresentado na história do povo judeu dos tempos de Jesus Cristo. Por sua devoção ao mundo e esquecimento de Deus e sua palavra, sua compreensão se tornou obscurecida e os seus corações fizeram-se mundanos e sensuais. Assim estavam eles na ignorância quanto ao advento do Messias, e em seu orgulho e incredulidade rejeitaram o Redentor.
Nem mesmo então Deus retirou da nação judaica o conhecimento ou a participação das bênçãos da salvação. Mas aqueles que rejeitaram a verdade perderam todo o desejo pelo dom celestial. Tinham trocado as trevas pela luz e a luz pelas trevas, até que a luz que estava neles tornou-se trevas, e quão grandes eram essas trevas. É parte da política de Satanás fazer com que os homens retenham as formas da religião, embora possa estar completamente ausente o espírito de piedade vital. Depois de haverem rejeitado o Evangelho, os judeus continuaram zelosamente a manter seus antigos ritos. Rigorosamente preservavam o exclusivismo nacional, a despeito de não admitirem que a presença de Deus não estava mais entre eles. A profecia de Daniel apontava tão inequivocamente para o tempo da vinda do Messias e predizia sua morte tão diretamente que eles faziam de tudo para desestimular seu estudo. E finalmente os rabis pronunciaram a maldição sobre todos os que tentassem calcular o tempo. O povo de Israel permaneceu em sua cegueira e impenitência durante 1900 anos. Indiferente e gracioso ao gracioso oferecimento de salvação, esquecido das bênçãos do Evangelho e como uma solene e terrível advertência do perigo de rejeitar a luz do céu. Onde quer que exista tal coisa, os mesmos efeitos se seguirão. Aquele que deliberadamente reprime suas convicções do dever, porque elas interferem em suas inclinações, finalmente perderá a capacidade de distinguir entre a verdade e o erro. A compreensão se torna obscurecida, a consciência insensível, o coração endurecido e a alma é separada de Deus. Onde a mensagem da verdade divina é menosprezada e tratada com leviandade, ali a igreja é envolvida pelas trevas. A fé e o amor se esfriam, e a dissensão e a alienação se introduzem. Os membros da igreja centralizam seus interesses e energias em empreendimentos mundanos, e os pecadores se tornam endurecidos em sua impenitência. A mensagem do primeiro ângelo de Apocalipse 14, anunciando a hora do juízo divino e conclamando os homens a temerem e adorarem a Deus, foi destinada a separar o professo povo de Deus das corruptas influências do mundo e despertá-lo para se conscientizar de uma verdadeira condição de mundanismo e apostasia. Nessa mensagem, Deus enviou à igreja uma advertência que, se houvesse sido aceita, teria sido corrigido os males que estavam separando dele. Houvessem recebido a mensagem do céu, humilhando seus corações diante do Senhor e buscando com sinceridade estar em pé em sua presença, o Espírito e o poder de Deus teriam sido manifestos entre eles. A igreja seria novamente alcançada ao bendito estado de unidade, fé e amor que existiam nos dias apostólicos, quando os crentes eram de um só coração e alma e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, quando acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 4:32 e 31. 2:47. Se o professo povo de Deus houvesse recebido a luz que brilhou sobre ele, provinda da sua santa palavra, teria alcançado a unidade pela qual Cristo orou, e que o apóstolo descreve como unidade do Espírito.
pelo vínculo da paz. Há, diz ele, um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4, 3-5. Tais foram os abençoados resultados vivenciados por aqueles que aceitaram a mensagem do advento. Eles vieram de diferentes denominações, e suas barreiras denominacionais foram derribadas até o chão. Credos conflitantes foram reduzidos a átomos. A esperança não escriturística de um milênio terrenal foi posta de lado, e as falsas visões sobre o segundo advento foram corrigidas. O orgulho e a conformidade com o mundo foram varridos para longe. Erros foram corrigidos. Os corações se uniram em doce companheirismo, e o amor e a Igreja reinaram supremos. Se essa doutrina fez isso pelos poucos que a receberam, teria feito o mesmo por todos se a houvessem também aceitado. Mas as igrejas, de um modo geral, rejeitaram-na. Seus ministros, que como vigias sobre a casa de Israel, deveriam ter sido os primeiros a discernir os sinais da vinda de Jesus, falharam em aprender a verdade, quer pelo testemunho dos profetas, quer pelos sinais dos tempos. À medida que as esperanças e ambições mundanas lhes encheram o coração, o amor por Deus e a fé em sua palavra esfriaram. E quando a doutrina do advento foi apresentada, ela apenas despertou seus preconceitos e incredulidade. O fato da mensagem, em grande extensão, estar sendo pregada por leigos, foi apresentada como argumento contra a mesma. Como no passado, o claro testemunho da palavra de Deus opunha-se à pergunta, abre aspas, tem crido alguns dos príncipes ou dos fariseus? Fecha aspas. E achando difícil a tarefa de refutar os argumentos extraídos dos períodos proféticos, muitos desencorajavam os estudos das profecias, ensinando que os livros proféticos estavam selados e não deveriam ser compreendidos. Multidões, confiando implicitamente em seus pastores, recusaram-se a ouvir a advertência, e outros, embora convencidos da verdade, não ousavam confessá-la, para não serem expulsos da sinagoga. A mensagem que Deus enviara para provar e purificar a igreja revelou com toda certeza quão grande era o número dos que haviam posto sua afeição neste mundo antes que em Cristo. Os laços que os ligavam à terra eram mais fortes do que as atrações celestiais. Preferiam ouvir a voz da sabedoria mundana e desviavam-se da perscrutadora mensagem da verdade. Ao recusarem a advertência do primeiro anjo, desdenharam os meios que o céu havia provido para a sua restauração. Desacataram o gracioso mensageiro que teria corrigido os males que os separavam de Deus, e com maior ímpeto tornaram a buscar a amizade do mundo. Aqui estava a causa da medonha condição de mundanismo, apostasia e morte espiritual que existia nas igrejas de 1844. Em Apocalipse 14, o primeiro anjo é seguido por um segundo que proclama: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 14, 8. O termo Babilônia é derivado de Babel e significa confusão. É empregado nas Escrituras para designar as várias formas de religião falsa ou apóstata. Em Apocalipse, capítulo 17, Babilônia é representada por uma mulher, uma imagem usada na Bíblia como símbolo de igreja.
uma mulher virtuosa representando a igreja pura, uma mulher vil metaforizando a igreja apóstata. Na Bíblia, o caráter sagrado e permanente da relação existente entre Cristo e sua igreja é representada pela união conjugal. O Senhor uniu seu povo a si por meio de um concerto solene, prometendo-lhe ser seu Deus, e eles se comprometendo a ser dele e dele somente. Disse o Senhor, abre aspas, e desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Fecha aspas. Oséias 2:9. E novamente, eu vos desposarei. Jeremias 3:14. Paulo emprega a mesma figura no Novo Testamento quando diz, abre aspas, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Fecha aspas. 2 Coríntios 11:12. A infidelidade da igreja para com Cristo, ao permitir que sua confiança e afeição se desviem dele, e aceitando que o amor às coisas mundanas ocupe a alma, é comparada com a violação do voto matrimonial. O pecado de Israel, ao se afastar do Senhor, é apresentado sob essa imagem. E o maravilhoso amor de Deus, que eles desprezaram, é retratado de forma comovente. Abre aspas. Dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. E foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares a ser rainha. E correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória, e eu tinha posto ela sobre ti. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama. Como a mulher se aparta aleivosamente do seu companheiro, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como a mulher adúltera que em algum lugar de seu marido recebe os estranhos. Fecha aspas. Ezequiel 16:8, 13-15 e 32. Jeremias 3:20. A linguagem muito semelhante é utilizada em o Novo Testamento contra os professos cristãos para que procurar a amizade do mundo e por ela acima do favor de Deus. Diz o apóstolo Tiago: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A mulher de Apocalipse 17, Babilônia, é descrita como estando vestida de púrpura e escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia, e na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições. Diz o profeta, abre aspas, vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, declarada ainda ser Babilônia, a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, 4-6 e 18. Fecha aspas. O poder que por tantos séculos manteve despótico controle sobre os monarcas da cristandade é Roma. A cor púrpura e escarlata, o ouro, as pérolas e pedras preciosas retratam vividamente a magnificência e a real pompa exibida pela arrogante sé romana. E de nenhum outro poder poderia ser tão verdadeiramente declarado como estando embriagado do sangue dos santos, como daquela igreja,
que tão cruelmente tem perseguido os seguidores de Cristo. Babilônia é também acusada do pecado de ligação ilegal com os reis da terra. Foi pelo afastamento do Senhor e aliança com os pagãos que a igreja judaica se tornou prostituta, e Roma, corrompendo-se de modo semelhante ao procurar o apoio dos poderes do mundo, recebe condenação idêntica. É dito que a Babilônia é a mãe das prostitutas. Por filhas suas devem ser simbolizado as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições, seguindo o seu exemplo de sacrificar a verdade e a aprovação de Deus, a fim de formar uma lícita aliança com o mundo. A mensagem do Apocalipse 14, anunciando a queda da Babilônia, deve aplicar-se às organizações religiosas que foram uma vez puras e depois se perverteram. Uma vez que essa mensagem vem em seguida a advertência acerca do juízo, ela deve ser proclamada nos últimos dias. Portanto, não pode referir-se apenas à Igreja de Roma, pois essa igreja tem estado em condição decaída há muitos séculos. Ademais, no capítulo 18 do Apocalipse, uma mensagem que se encontra ainda no futuro. O povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com esse texto escriturístico, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. E em corporações religiosas estará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Em quais? Sem dúvida, nas várias igrejas em que professam a fé protestante. Ao tempo em que surgiram, essas igrejas assumiram uma nobre posição ao lado de Deus e da verdade, e sua bênção estavam com elas. Mesmo o mundo descrente foi constrangido a reconhecer os benéficos resultados que se seguiram à aceitação dos princípios do Evangelho. Nas palavras do profeta de Israel, abre aspas, e correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória, que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová, fecha aspas. Mas eles caíram pelo mesmo desejo, que foi a maldição e ruína de Israel. A vontade de imitar as práticas e buscar a amizade dos ímpios. Confiastes na tua formosura e te corrompestes por causa da tua fama. Muitas das igrejas protestantes estão seguindo o exemplo de Roma, na iníqua aliança com os reis da terra. As igrejas do Estado, mediante relações com os governos seculares e com outras denominações, mediante a busca do favor do mundo. E o termo Babilônia, confusão, pode apropriadamente ser aplicado a essas instituições. Todas professam extrair suas doutrinas da Bíblia, todavia estão divididas em inumeráveis seitas, com credos e teorias totalmente conflitantes. Além da pecaminosa união com o mundo, as igrejas que se separam de Roma apresentam outra característica dela. Uma obra católico-romana, Catholic Christian Instruction, acusa, abre aspas, se a Igreja de Roma foi culpada de idolatria com relação aos santos, sua filha, a Igreja Anglicana, incorre no mesmo delito, pois tem 10 igrejas dedicadas a Maria para uma dedicada a Cristo. Fecha aspas. E o Sr. Hopkins, num tratado sobre o milênio, declara, abre aspas, não há razão para considerar o espírito e a prática anticristãos restritos àquela que é agora chamada Igreja de Roma. As igrejas protestantes têm muito do anticristo nelas e acham-se longe de estarem completamente reformadas na corrupção e impiedade. Fecha aspas.
Referente à separação da Igreja Presbiteriana da Igreja de Roma, escreve o Dr. Guthrie, abre aspas, há 300 anos, nossa Igreja, com uma Bíblia aberta em sua bandeira e este lema, examinai as Escrituras, em seu registro, marchou para fora das portas de Roma. Então, em seguida, ele faz uma pergunta significativa. Saíram eles limpos de Babilônia? Fecha aspas. Charles Spurgeon disse, abre aspas, a Igreja Anglicana parece estar sendo devorada inteiramente pelo sacramentalismo, mas a inconformidade parece estar quase que malignamente despedaçada pela infidelidade filosófica. Aqueles de quem esperávamos melhores coisas estão se desviando um a um dos fundamentos da fé. O próprio coração da Inglaterra, penso, está corroído por causa da deplorável deslealdade que ousa ainda subir ao púlpito e chamar-se a si mesmo de cristã. Fecha aspas. Qual a origem dessa grande apostasia? Como a Igreja primeiramente se apartou da simplicidade do Evangelho? Mediante a conformidade com as práticas do paganismo, para facilitar a aceitação do cristianismo pelos pagãos. O apóstolo Paulo declarou que, mesmo em seus dias, o mistério da injustiça opera, segundo Tessalonicenses 2:7. Durante a vida dos apóstolos, a Igreja permaneceu relativamente pura. Mas, cerca do final do segundo século, a maior parte das igrejas assumiu nova forma. A primitiva simplicidade desapareceu, e de modo imperceptível, depois de os velhos discípulos baixarem à sepultura, seus filhos, juntamente com os novos conversos, tomaram a frente e remodelaram a causa. A história do batismo, Robinson. Para garantir a vinda de novos conversos, o exaltado estandarte da fé cristã foi rebaixado. Em resultado, um dilúvio pagão invadiu a igreja, trazendo consigo seus costumes, práticas e ídolos. Palestras de Gavazzi, página 290. Como a religião cristã tivesse garantido o favor e apoio dos governantes seculares, foi nominalmente aceita pelas multidões. Mas, conquanto ostentado a aparência cristã, muitos permaneceram pagãos em essência, especialmente na adoração secreta de seus ídolos. Não tem o mesmo processo sido repetido em quase todas as igrejas que se denominam protestantes? Quando falecem os seus fundadores, aqueles que possuíam o verdadeiro espírito da reforma, seus descendentes assumem o comando e imprimem novo modelo à causa, conquanto se atenham cegamente ao credo dos pais e se recusem a aceitar qualquer verdade antecipadamente, os filhos dos reformadores afastam-se tremendamente do exemplo de humildade, abnegação e renúncia do mundo dado por seus pais. Assim desaparece a simplicidade primitiva. Um dilúvio de mundanismo inunda a igreja e leva consigo seus costumes, práticas e ídolos. Ai, que temível extensão está a amizade do mundo, que é inimizade contra Deus, sendo acariciada entre os professos seguidores de Cristo. Quão vastamente têm as igrejas populares, através da cristandade, se afastado do padrão bíblico de humildade, abnegação, simplicidade e piedade. John Wesley assim se expressou ao falar do uso correto do dinheiro. Abre aspas.
não esbanjem parte alguma de tão precioso talento na mera gratificação dos desejos dos olhos, com roupas supérfluas ou dispendiosas, ou ornamentos desnecessários. Não despendam parte dele na ornamentação de suas casas, em mobília desnecessária ou dispendiosa, em custosos quadros, pinturas e dourações. Nada planejem para satisfazer a concupiscência da vida e para obter admiração ou louvor dos homens. Enquanto vocês praticarem o bem para si mesmos, os homens falarão bem de vocês. Enquanto vocês se vestirem de púrpura e linho finíssimo e viverem suntuosamente todos os dias, não há dúvida de que muitos aplaudirão seus gostos elegantes, generosidade e hospitalidade. Mas não comprem o aplauso dos homens por tão alto preço. Antes, fiquem contentes com a honra que vem de Deus. Fecha aspas. Mas em muitas igrejas do seu tempo, tal ensinamento foi tratado com indiferença. A profissão de uma religião tornou-se popular no mundo. Governantes, políticos, advogados, médicos, comerciantes unem-se à igreja como meio de assegurar o respeito e confiança da sociedade, ou promover de seus próprios interesses mundanos. Assim buscam eles acobertar suas transações injustas sob a profissão de cristianismo. As variadas denominações religiosas, reforçadas pela riqueza e influência dos mundanos batizados, fazem mais ainda para conseguir maior popularidade e patrocínio. Igrejas esplêndidas, embelezadas da maneira mais extravagante, são erigidas nas avenidas mais conhecidas. Os adoradores se vestem com custosos trajes da moda. Um alto salário é pago ao talentoso pastor para entreter e atrair o povo. Seus sermões não podem mencionar os pecados populares, mas devem ser suaves e agradáveis aos ouvidos sofisticados. Desse modo, ímpios amantes da moda são registrados nos livros da igreja, e seus pecados ocultos sobre a profissão de piedade. Comentando a presente atitude dos professos cristãos diante do mundo, diz um dos principais jornais seculares, abre aspas, imperceptivelmente, a Igreja tem se submetido ao espírito da época e adaptado suas formas de culto às necessidades modernas. Todas as coisas que contribuem verdadeiramente para tornar atrativa a religião, a Igreja agora emprega como seus instrumentos. Fecha aspas. E um redator do Independent, de Nova York, assim fala com relação ao metodismo de hoje em dia. Abre aspas. A linha de separação entre os devotos e os irreligiosos desaparece numa espécie de penumbra, e homens zelosos de ambos os lados estão empenhados em eliminar toda diferença entre seu modo de agir e os divertimentos. A popularidade da religião tende amplamente a aumentar o número de seus que desejam garantir seus benefícios, sem honestamente atender aos seus deveres. Fecha aspas. Diz Howard Crosby, abre aspas, a Igreja de Deus está hoje cortejando o mundo. Seus membros estão tentando levá-la ao nível dos ímpios. Bailes, teatro, arte nudista e lasciva, luxos sociais com todas as suas moralidades liberais, estão invadindo os limites sagrados da Igreja. E para a satisfação de todo o seu mundanismo, os cristãos estão fazendo grandes transações com relação aos períodos de jejum e Páscoa e à ornamentação da Igreja. A Igreja judaica esboroou-se nesse rochedo. A Igreja romana naufragou da mesma forma. E os protestantes estão rapidamente chegando ao ponto de sofrer a mesma ruína. Fecha aspas.
Nessa maré de mundanismo e buscas de prazeres e abnegação, Nessa maré de mundanismo e busca de prazeres, a abnegação e sacrifício por amor de Cristo acham-se quase que totalmente perdidos. Abre aspas. Alguns dos homens e mulheres presentemente ativos em nossas igrejas foram educados quando criança a fazer sacrifícios a fim de se capacitarem ou dar ou fazer alguma coisa para Cristo. Mas se forem necessários fundos agora, ninguém deve ser convidado a dar. Oh, não! Façam uma feira, encenações, comédias, jantares à moda antiga, ou alguma coisa para se comer, algo que divirta o povo. Fecha aspas. O governador Osborne de Wisconsin, em sua mensagem anual, declarou, abre aspas, as exposições da igreja, os sorteios caritativos, loterias com finalidades beneficentes e outros propósitos, pacotes de prêmios, grab bags e outros tipos de distribuições de prêmios são um verdadeiro viveiro de crimes, considerando que prometem algo por nada, são jogos de azar praticados por eles. Ele diz que o pernicioso espírito do jogo é estimulado, animado e mantido vivo por essas agências, num grau quase que desconhecido dos bons cidadãos. Fecha aspas. O espírito de conformidade com o mundo está invadindo as igrejas por toda a cristandade. Robert Atkins, num sermão pregado em Londres, pinta um quadro sombrio do declínio espiritual prevalente na Inglaterra. Abre aspas. Os verdadeiros justos estão sumindo da terra e ninguém considera isso em seu coração. Hoje, em cada igreja, os professos religiosos são amantes do mundo e estão conformados a ele. São também amantes das comodidades e aspiram ser alvos de respeito. São chamados a sofrer com Cristo, mas recuam diante de cada exprobação. Apostasia, apostasia, apostasia está gravado na fachada de cada igreja. Se percebam e se percebessem isso, se sentissem isso, poderiam haver esperança. Mas, ai, elas exclamam, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Fecha aspas. O grande pecado declarado de Babilônia é que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da prostituição. Essa taça intoxicante que ela apresenta ao mundo representa as falsas doutrinas que adotou, como resultado de sua conexão ilícita com os grandes da terra. A amizade com o mundo corrompe sua fé, e ela, por sua vez, exerce uma corruptora influência sobre o mundo, ensinando-lhe doutrinas que lhes opõem às mais claras dissertivas dos escritos sagrados. Roma suprimiu as sagradas escrituras do povo e exigiu que todos os homens aceitassem seus ensinos em lugar da própria Bíblia. Foi a obra da reforma trazer novamente ao povo a palavra de Deus. Mas não é também verdade que nas igrejas de nosso tempo os homens são ensinados a porem sua fé em seus credos e ensinamentos de sua denominação antes que nas Escrituras? Charles Becker, falando a respeito das igrejas protestantes, disse, abre aspas, os homens recuam diante de qualquer palavra rude proferida contra sua crença, com a mesma sensibilidade com que os santos padres se retraíam diante de uma palavra agressiva dita em oposição à veneração dos santos e mártires, aos quais eles próprios alimentavam. As denominações evangélicas protestantes têm assim atado as mãos umas das outras, e bem assim as suas próprias, de tal modo que, entre todas elas, um homem não pode absolutamente tornar-se um pregador em qualquer lugar, sem aceitar alguns livros além da Bíblia.
Nada há de imaginário na declaração de que o poder do credo está agora começando a proibir as Escrituras, de modo tão real como o Romo fez, embora com muito mais sutileza. Fecha aspas. Quando os fiéis ensinadores expõem a palavra de Deus, levantam-se homens de saber, pastores que professam compreender as Escrituras, as quais denunciam a sã doutrina como heresia, afastando assim os buscadores da verdade. Não estivesse o mundo desesperadamente intoxicado com o vinho de Babilônia, e multidões seriam convencidas e convertidas pelas claras e decisivas verdades da palavra de Deus. Mas a fé religiosa parece tão confusa e discordante que o povo não sabe no que crer como verdade. O pecado da impenitência do mundo jaz à porta da igreja. A segunda mensagem angélica de Apocalipse 14 foi primeiramente pregada no verão de 1844 e teve então mais direta aplicabilidade às igrejas dos Estados Unidos, onde a advertência do juízo havia sido mais vastamente proclamada e rejeitada de um modo geral, e onde a decadência das igrejas havia sido mais rápida. Contudo, a mensagem do segundo anjo não atingiu seu total cumprimento em 1844. As igrejas de então experimentaram uma queda moral, como consequência de recusarem a luz da mensagem do advento. Mas essa queda não foi completa. Continuando a rejeitar as verdades especiais para este tempo, têm elas caído mais e mais baixo. Não obstante, não pode ainda ser dito que caiu Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Ela ainda não deu a beber desse vinho a todas as nações. Existe o espírito de conformação com o mundo e de indiferença às probantes verdades para o nosso tempo, e está ganhando terreno nas igrejas de fé protestante, em todos os países da cristandade. E essas igrejas estão incluídas na solene e terrível denúncia do segundo anjo. Mas a obra da apostasia não atingiu ainda a culminância. A Santa Palavra declara que antes da vinda do Senhor, Satanás operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça. E os que não perceberem o amor da verdade para se salvarem serão deixados à mercê da operação do erro, para que creiam na mentira. 2 Tessalonicenses 2, 9 a 11. Até que essa condição seja atingida e a união da Igreja com o mundo plenamente completada através de toda a cristandade, a queda total de Babilônia não será efetivada. A mudança é progressiva e o perfeito cumprimento de Apocalipse 14:8 ainda está no futuro. A despeito das trevas espirituais e da alienação de Deus existentes nas igrejas que constituem Babilônia, a grande maioria dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em comunhão. Muitos deles há que nunca ouviram falar das verdades especiais para este tempo. Não poucos estão insatisfeitos com a sua presente condição e anseiam por mais clara luz. Em vão olham eles para a imagem de Cristo nas igrejas, a que se acham vinculados. À medida que essas denominações se afastam mais e mais da verdade e se aliam mais intimamente com o mundo, a diferença entre as duas classes se ampliará, e isso finalmente resultará em separação. Virá o tempo em que os que amam supremamente a Deus não mais permanecerão ligados aos que são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O capítulo 18 do Apocalipse aponta para o tempo quando, como resultado da rejeição da tríplice advertência de Apocalipse 14, de 6 a 12,
a igreja alcançará totalmente a condição predita pelo segundo anjo, e o povo de Deus ainda em Babilônia será chamado a separar-se de sua comunhão. Essa mensagem é a última a ser dada ao mundo e completará sua obra. Quando aqueles que não creram a verdade antes tiveram prazer na iniquidade, 2 Tessalonicenses 2,12, forem deixados de lado para aceitarem o grande engano e crerem na mentira, a luz da verdade brilhará. Brilhará então sobre todos aqueles cujos corações se acham abertos para recebê-la. E todos os filhos do Senhor que permanecerem em Babilônia atenderão ao chamado. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4. Fim da leitura. Continua no próximo capítulo.